pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Alan Lima. Alan, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Para quem não te conhece ainda, poxa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. Eu sou Alan Lima, hoje empresário, mas fui diretor musical do Imagina Samba por 8 anos. Toquei, fiz show no palco mesmo, rodava o Brasil todo com a banda, toco violão, né? Sou compositor, tenho músicas gravadas, depois eu conto mais sobre elas. Sou produtor musical também, produzo disco, parte de áudio. E atualmente não toco mais, mas a gente abriu um escritório e faço gestão de carreira. Inclusive na banda, com um artista que eu trabalhei esse tempo todo, mas a gente pode desenvolver mais isso. E o que veio primeiro? Veio a composição? Veio você como diretora ali no Imagina? Como que a música surgiu assim na sua vida? Criança, o primeiro relato que eu tenho assim é que minha mãe falou que estava numa festa, meu pai, minha mãe, todo mundo na mesa, a família toda, eu sumi na festa. Aí depois de um tempo, cadê o Alan, todo mundo me procurando. Aí quando olharam pro palco, eu tava do lado do baterista. Eu não lembro, me contaram que eu tava do lado do baterista olhando ele tocar. Te contaram a idade assim, mais ou menos? Coisa de 3, 4 anos, assim. E aí, do lado do baterista, vendo ele tocar, e aí com 8 anos de idade, eu já era baterista da banda da escola, ou seja, aquilo ali já me influenciou e já era algo que já tava na veia, né? Mas na sua família tem alguém assim? Ninguém. Que loucura! Meu pai, meus irmãos, minha mãe, ninguém da família assim que área musical. Inclusive, minha mãe não sabe nem bater palma nos parabéns, sabe? Nem no ritmo da música, do samba, ela não dá conta. Os parabéns, Entendi. Mas Sim. E aí? Quando mais que você começou a lidar com a música? Aí, a partir dali, eu era de Bangu, né? Lá tinha bastante pagode na esquina. Aí eu passava pelo pagode pra ir lá na padaria. Via a galera tocando cavaquinho, papapá. Aí eu queria aprender cavaquinho. Eu fui pro cavaquinho. Aí depois, violão. Eu sou apaixonado em aprender coisas assim. Aí eu fui pro violão depois. Depois do violão, comecei a querer fazer músicas, assim, compor sozinho em casa. Isso ainda adolescente? 14, 15 anos, né? Só que quando você vai passando um pouquinho mais, ali aos 17, você já tem que tomar uma decisão na sua vida, inclusive... Tem porquê. É aquele momento, né? Tem porquê. Inclusive eu falo isso, viu, Alan? As pessoas querem que a gente escolha o que a gente vai fazer pro resto da vida com 16, 17 anos. Sim. Sendo que você tá ainda no ensino médio, você mal saiu do ambiente infantil e querem que você tome uma decisão pra vida inteira. E, na verdade, eu acho que é uma fase que você nem sabe o que é a profissão, sabe? Você tá ali, é uma decisão pra vida, que naquela época, pelo menos há 15, 17 anos, pra mim, eram coisas que você tinha que escolher pro resto da vida, né? Sim. Hoje, graças a Deus, já não tem mais esse... Né? A gente tá acabando com isso aos poucos, né? Hoje você tem a liberdade de fazer, escolher o que quiser, e se tiver que mudar, você vai mudar no meio do caminho e tá tudo bem, né? Mas antigamente era, vou fazer uma faculdade e vou seguir. Quando chegou ali 17 anos, eu falei, não vou fazer a faculdade, né? Na verdade, tem um pouquinho antes que eu esqueci de contar. Meu pai é dentista, meu irmão é engenheiro, o outro irmão é publicitário e eu sou o caçula. É uma família tradicional, né? Quando você vai ver a hora de você escolher o que você vai fazer na vida, eu estudei um ano inteiro no vestibular, e aí passei nos vestibulares de engenharia de produção, matemática e física. Só para me dar o luxo de falar assim, cara, olha que loucura, mas assim, hoje talvez eu nem fizesse isso. Para falar assim, eu passei e eu não vou fazer a faculdade porque eu não quero. E entendeu? Não porque não deu conta, ou não exatamente, tentou, não porque, coisas do gênero. Exatamente. Mas tinha uma pressão da família ali, ou era uma questão mais social e estrutural, do tipo assim, não, todo mundo fala e que 16, 17 tem que escolher. Desculpa, pai, mas assim, meu pai mesmo tentou que a gente fosse dentista, ele levava a gente pro consultório, sabe? A gente pequenininho, eu e meus irmãos, ninguém quis seguir a área de odontologia. E nessa hora ali que eu fiz o vestibular, passei e falei, cara, eu quero seguir música, que sempre foi meu sonho. E tomar essa decisão 17 anos atrás, você falar ali em 2004, sabe, 2005, é muito difícil, muito difícil. Foi muito difícil pra mim, né? E sustentar isso é muito mais difícil. Sim. Foi como você falou. E só fazendo um parêntese que eu acho que é importante, assim, eu palestrei uma vez, eu sempre conto essa história, na UFV, Universidade Federal de Viçosa. Mais de 800 pessoas presentes eu estava falando de carreira. E eu perguntei exatamente isso. Quantas das pessoas que estavam ali, que de fato estavam ali por livre e espontânea vontade? Qual foi a resposta? É coisa assim, de 15% das pessoas, você acredita? Então, assim, grande parte das vezes, porque pensa, tá com 16, 17, 18 anos, 20 anos, Sim. Você não tem tanto rumo, acabou de sair de um ambiente absolutamente infantil, muitas vezes, né? Porque o ensino médio é uma loucura, você é um adolescente e tudo mais.
E aí a família e a sociedade também já com aquela questão, com aquele raciocínio de que a gente precisa direcionar os nossos filhos para o bem, é uma decisão para o bem. A gente precisa direcionar, e aí você não sabe tão bem para onde você vai, o que você faz o quê? Você cede. Sim. Ou cede ao irmão, ao pai, à mãe, ou aos tios. Tem gente que fala, meus primos ou os meus tios deram super certo no ramo da advocacia, eu vou fazer também. Não tem nada para escolher, Exatamente. é o que eu preciso fazer. Então, assim, é muito natural, sabe? Grande parte das pessoas que estão na universidade hoje, ou que estão até numa profissão, depois de já terem se formado. Já formado, passaram anos ali. Passaram anos ali e elas não gostariam de estar fazendo o que elas estão fazendo. Então, foi uma coragem muito positiva, inclusive. Porque, assim, acaba que a família ela é uma referência para pessoa que não conhece muita coisa do mundo também. E às vezes, muitas das vezes, acaba que quer realizar o sonho do pai e da mãe que não conseguiram concluir. Sim, né? sim. E aí é como se fosse, passo o bastão, né? Eu não consegui realizar esse sonho, eu vejo em você, deposito em você toda a expectativa do sonho que eu não realizei, né? Ou seja, é muito difícil tomar essa decisão. Mas também, eu acredito que hoje seja mais fácil, sabe? Na verdade, eu penso que a geração de hoje, ela tem muito menos receio do diálogo, né? Eu acho que, inclusive, a gente está num momento onde as famílias, os pais, os avós, seja quem está criando essas novas crianças, né, os novos adolescentes e tudo mais, eles vão ter muita dificuldade de ter esse diálogo, porque quem está chegando agora, essas novas gerações, não tem problema em dialogar, em dizer o que quer, abertamente onde quer ir, o que quer e tudo mais. muito abertamente. Mas, até para concluir, assim, por que eu acho que hoje é mais fácil? Cara, a internet hoje, você tem canais para vender tudo, comprar tudo, criar uma empresa. Aprender sobre tudo. Exatamente. Você tem empresas que você não precisa nem ter ela física. Na internet você deslancha e tudo mais. Você tem canais, a real. E antigamente não tinha. Era você músico, você imaginava que... Na verdade, você ouve de tudo quando você fala que vai ser músico. Então, só músico, né? Muita gente está me ouvindo aqui que trabalha com arte, né? Que quer ser pintor, dança, não importa. Que assim. não é uma profissão que dizem que são as melhores profissões para ganhar dinheiro. Cheio dos paradigmas. Cheio dos paradigmas, perfeito. E aí você vai ouvir de tudo, né? E aí, enfrentando isso, você segue em frente e tomei a decisão de seguir na música. E aí, então, você não fez a faculdade ali, né? Aqueles 3 que você tinha passado. Você começou a trabalhar com música aos 17, 18? Não, eu fui estudar música. Você foi estudar música. Aí eu ia pro centro da cidade aqui do Rio, estudei no Sigan e na Vila Lobos, né? Vila Lobos e Sigan depois. E aí eu ia toda semana, pegava um ônibusinho pra lá, pro centro da cidade, ida e volta. E aí você sozinho mesmo também se questionava, caramba, será que é isso mesmo? É isso mesmo, sabe? Essas decisões muito, muito difíceis, mas são aquelas que você encara assim e, mano, vai ter um momento que é você com você mesmo. Mas assim, no final, o fruto vai ser seu também, né? Graças a Deus. Quando foi que você compôs pela primeira vez? Qual foi a sua primeira música? 11 anos, uma música horrorosa. Horrorosa. Tá, não é comercial. Não. Só música comercial, foi quando? Comercial? Foi... Não demorou muito, não. Foi logo depois disso? 15. Aí foi o Belo que gravou uma música minha. Qual é? Deixa o Sonho Nos Levar. Foi um disco bem antigo. Né? Como é que é a música que você fez? Não sei se você conhece. Me fazer cantar agora. Eu sei que você canta também, pô. Não, mas vamos lá, o refrão é aqui. Pra que tanto orgulho se você está afim? Tantas palavras... Não conhece, não? Não conheço. É bem antigo. Conhece? O Timei conhece, ó. Não conheço mesmo, que loucura. Essa é bem antiga. Mas com 15 anos, eu vou fazer a pergunta pra você, igual o Thiago Soares fez com o seu no dia do DVD. Como é que com 15 anos você consegue compor uma música de amor ou de sofrimento? O que acontece? A gente de onde vem a inventa inspiração? tudo, a gente mente tudo, a gente vai criando Pega inspiração do que você vê por aí. A gente, na verdade, a música, assim, quando você vai falar, é uma história. Você não ouve história em quadrinho quando é criança? Sim. Então, se pedisse pra você, quando criança, inventar uma nova história, você inventava. E criança faz muito isso, né? Ou seja, não viveu nada daquilo, vai falar do Coelhinho da Páscoa, vai falar de um monte de coisa, vai inventar a tua história. Entendi. Só que você vai inventar uma de amor, né? Alguém que tá apaixonado por outro, alguém que se decepcionou pelo outro. E como é que você descobriu que você seria um bom compositor? Errando. Mas você quis ser, e você sentou ali e falou, eu quero ser um compositor, vou sentar ali e vou escrever. Eu fazia sozinho primeiro. 11 anos eu pegava ali o cavaquinho na época. E ia tentando fazer letra com letra, mas sem menor pretensão, sem menor cobrança. Eu acho que o gostoso é isso. Sabe, quando você não tem peso nenhum nas tuas costas, até porque 11 anos você não tem obrigação de nada, só passar na escola e tá tudo certo. Verdade. E aí quando você cria essa paixão ali, fica mais leve. E esse leve que vai te deixar errar, e você conseguir chegar num ponto que você considere profissional, né? Perfeito, muito bom.
Bom, para quem eventualmente pode não estar entendendo nada e associando as coisas, né? O que Alan Lima, um compositor, né, empresário do ramo da música, tá fazendo no RHCast, um podcast de RH. Bom, quem tá me seguindo aí há um tempo já sabe que eu quero trazer muito essa visão de que, vamos colocar assim, os desafios de pessoas, e aí vamos falar dos produtos de gente, né, quem é RH aí. Carreira, performance, desenvolvimento de pessoas, liderança, feedback, motivação, engajamento. Todas essas pautas, elas são pautas que acompanham o sujeito, a pessoa. Não é o tipo de empresa que você trabalha, né? Então, por exemplo, se você faz parte hoje de uma banda, né? Tem os músicos, tem o artista, tem toda uma galera que trabalha por trás ali. Todas aquelas pessoas, elas querem crescer na vida, elas querem se desenvolver, elas querem ser, né, lideradas por alguém que as inspire, elas querem aprender, elas querem desafios. Se você, por exemplo, tá no teatro, né? Enfim, ali, eu não conheço muito do segmento, a mesma coisa. Se você trabalha numa pequena empresa, é a mesma coisa, numa empresa familiar, a mesma coisa. Se você trabalha em empresas digitais, né, como a Swile ali, que é o nosso patrocinador, ou Quinto Andar, Spotify, Google, qualquer outra empresa, tudo é sobre pessoas. Então, não vai importar se você trabalha no entretenimento, se trabalha no ambiente efetivamente corporativo, mas as pessoas demandam de todas essas coisas o tempo inteiro. E eu queria, obviamente, né, além de conscientizar todo mundo sobre isso aqui, você me falasse um pouco da sua visão sobre tudo isso dentro do mundo da música, assim. Esse desafio de liderar pessoas, de falar com as pessoas, de desenvolver as pessoas, mantê-las do seu lado, né? Enfim, levá-las a outro patamar. Qual que é a sua visão sobre tudo isso? Então, hoje, eu sempre fui um cara muito questionador, né? Tudo que eu via, o modelo que estava sendo feito pelos escritórios por onde a gente passou, por gravadora, pelo marketing, sabe? Tudo que a gente, na verdade, a gente recebia pronto, a gente sempre teve uma gravadora, sempre teve um escritório, a gente tinha um modelo ali a seguir. E eu sempre, quando via aquele modelo, eu falava, cara, eu faria diferente. Eu faria diferente. Quando fui ver, tem uma lista gigante de coisas diferentes que eu faria ali, e aí hoje eu consigo ter a oportunidade de conseguir botar em prática. E eu dei essa volta, mas tudo volta para pessoas, como você falou. Por mais que você esteja tanto de equipe interna, quanto o resultado, o produto final, quem vai consumir também são pessoas. Se você falar aqui, um engenheiro que vê número, certo? Dentro do escritório. Se você falar o engenheiro civil, por exemplo, ele vai, mesmo que fale que ele não está lidando diretamente com pessoas, quem consome lá no final, o prédio que ele fez, são pessoas. Uma família vai morar ali, e a convivência daquela família naquele ambiente que ele projetou, vamos dizer, são pessoas. E atende a uma expectativa de pessoas. Exatamente. Você faz para alguém, né? Tudo tem pessoas. Hoje, na nossa área, a gente tem pessoas trabalhando dentro da Lalaiá e pessoas consumindo fora da Lalaiá, que é o público final do cantor. Né? A gente tem o Suel, o Mateuzinho e o Onex, são 3 cantores. Quando a gente faz uma música, quem vai consumir são pessoas que estão consumindo aquilo, né? E assim, eu acho que quando a gente pensa em sentimento, em tocar essas pessoas, emocionar essas pessoas, e não simplesmente fazer música. Eu não quero fazer música, eu quero que alguém ouça a música, se identifique com aquela história e se emocione com ela. Né? Eu estou falando de pessoas. Desde composição, então, lá dos 11 anos, a gente já está falando de lidar com pessoas. Né? Hoje, mais diretamente. Thiago Brunet, ele fala uma coisa que, inclusive, escreveu o livro Especialista em Pessoas. Você já leu? Já viu? Não, esse não. Ele fala, olha, eu escrevi esse livro sobre ser especialista em pessoas porque a gente tem faculdade de tudo. A gente tem graduação, especialização, curso técnico, de tudo que você puder imaginar. Mas ninguém ensina a gente a lidar com pessoas. Ninguém ensina. Eu leio muito livro, eu gosto de livro. Livro ensina. Leia esse. Tem bastante. Ele é muito importante, assim, muito especial, porque fala exatamente disso, assim, de como lidar com as pessoas no dia a dia. E eu acho que isso é uma habilidade que a gente não aprende de forma oficial e aprende apanhando. Sim. Né? E aí fica muito mais difícil. Tem um ponto que eu queria trazer. Até apanhando vai ter gente que não vai aprender. Verdade. Sabe por quê? Verdade. Sim. Muito verdade. Você vai ver o mindset aberto e o fechado. Vai ter gente que você vai voltar daqui a 50 anos, ela vai estar do mesmo jeito. Porque não entrou nada novo ali e não buscou referências. Essa parte de referências, assim, pra mim, eu acho fundamental para qualquer crescimento desse, assim, da pessoa, do mindset. Sabe? Tem uma teoria, talvez vocês estejam falando até dessa, inclusive, do mindset
estruturado, não estruturado, alguma coisa nesse sentido. Mas fala exatamente disso, do mindset fechado e sim. aberto. Quando você fala de aprendizado contínuo, a Sim. gente está falando necessariamente de ter uma mente aberta. Uhum. E aí as pessoas acham que se manter atualizado é fazer leituras o tempo inteiro, mas não adianta você ler tudo Sim. e não praticar nada. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um mindset aberto, tudo que você está me falando aqui está passando por uma leitura, uma crítica, e eu estou assimilando tudo que você está falando. Se eu sou uma pessoa com mindset fechado, qualquer pessoa pode me falar qualquer coisa, eu posso ler qualquer livro, qualquer coisa, que eu não vou passar daquele ponto. Exatamente. Eu não vou evoluir, né? Eu me considero hoje semi-aberto. Sabe por quê? Por quê? Porque eu é abertíssimo para as referências que eu me inspiro e completamente fechado para pessoas que vão falar no caminho que não vai dar certo, que aquilo para você não seguir adiante. Entendi. Se você é extremamente seletiva, aberto, né? se você for totalmente aberto, vai chegar qualquer pessoa e vai falar sobre a sua carreira que você não vai dar certo, para você não seguir. Se aquilo faz sentido para você, você vai ter que ouvir aquilo, você vai estar fazendo uma loucura de ouvir uma pessoa dessa. Ou seja, filtrar, eu acho assim, fundamental para você conseguir tomar boas decisões, sabe? E isso é uma coisa que você trouxe desde sempre, né? Porque você tomou Sim. adesão pela música muito novo. Imagina, então, se eu tivesse ouvido, eu não teria hoje as músicas que foram gravadas, os artistas que a gente está fazendo a gestão, sabe? Os shows que eu já fiz pelo Brasil, sabe? Eu não teria nada disso. Não teria acontecido, porque né? eu filtrei ali, né? Muito bom. Queria trazer uma pauta aqui, que é uma pauta que dentro do mundo corporativo, principalmente depois de pandemia, está muito, assim, latente, que é saúde emocional e mental, Sim. né? Então, principalmente depois de estarmos aí em home tudo, né? A Thalita chamou de home tudo, eu achei incrível na última entrevista, porque não é só o home office, né? Não é só o trabalho dentro de casa. Sim. São todas as coisas juntas ali, a gente precisando aprender com esse contexto, né? Uhum. Então, a nossa saúde, pelas perdas todas que, né, muita gente teve em função do Covid, não só perdas de pessoas, mas perder dinheiro, patrimônio, emprego e tudo mais, está se falando muito sobre saúde mental e emocional nesse retorno do trabalho, sobre ter uma segurança psicológica, ou seja, um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas e possam falar, né, dialogar um pouquinho mais sobre isso. E na hora que eu pensei em trazer essa pauta para cá, naturalmente eu me lembrei de várias histórias de artistas, né? Luísa Sonza, o Whindersson, a gente tem fora, né, o Justin, a gente tem a Ariana Grande, inclusive vou deixar um vídeo aqui na descrição do episódio para falar um pouquinho, que é um vídeo que fala exatamente sobre essas pessoas falando sobre depressão, sobre questões emocionais envolvidas, que a gente do lado de cá, a gente não consegue perceber que o artista ele é uma pessoa como qualquer outra, né? E talvez até mais fragilizada, sabia? Talvez não, acho que é. Pela pressão, né, de ser uma eterna cobrança, sempre um sarrafo acima do outro, sabe? Assim como talvez um atleta de alta performance. Exposição, né? Sim. Tô assistindo Neymar, tô terminando de assistir o Caos Perfeito, né? E ele fala exatamente disso, né? Dessa cobrança de inteligência emocional, pela exposição e pelo que se espera dele também. Como é que você vê hoje isso no mercado da música, assim? Realmente é muito latente? Tem profissionais para cuidar dessas pessoas? As pessoas têm essa consciência, né? Eu preciso buscar um profissional, um psicólogo para me ajudar? Ou não? Isso ainda é um estigma? Bom, no segmento que eu atuo, eu acho que é uma área que tem muito a crescer. Isso. Não sinto que tenha tanta gente já fazendo esse trabalho. Mas, lógico, hoje a galera já está se profissionalizando. E o próprio Suel, ele tem um acompanhamento com uma profissional, no qual ele consegue fazer as consultas dele. E é bem íntimo até, eu não participo. E assim, tu vê que ele já faz fono, ele já tem vários acompanhamentos que já sempre tem uma busca de um profissional acompanhando aquilo ali de perto. Mas em relação à saúde mental, a rede social, assim, ela, do mesmo jeito que ela é maravilhosa, né, pra você conseguir expor o trabalho, ela é muito cruel. O nome já diz, você tá expondo, né? E expor não necessariamente é aprovado, né? E essas comparações, os haters, né, que vem ali falando um monte de coisa, se ouve aquilo ali, cara, muita gente se abala profundamente com aquilo. E volta aquele filtro que a gente falou também, sabe? Se você tem bem consciente o teu processo daquilo, o teu crescimento daquilo, a fase que você tá, lógico que sempre tem algo a melhorar. Se você tá consciente daquele teu crescimento, quanto mais você conseguir filtrar aquilo e aquilo não te abalar, mas lógico, eu tô falando aqui na frente do microfone, como é que é ler aquilo ali, né? Eu entendo perfeitamente. Então, essa exposição dessas pessoas é infinitamente maior do que a galera que trabalha no escritório, né? Enfim, a importância disso hoje eu acho incrível,
enorme, gigante, e eu acho que as pessoas têm sim que fazer um acompanhamento, como o próprio senhor está fazendo. Eu vejo muito TikTok, né? Eu tô muito lá nessa rede, acompanhando muitas coisas. E eu vejo que isso vai se potencializar muito, assim, a gravidade disso. Porque são pessoas muito jovens, se expondo absolutamente numa rede social mundial, e que postam, sei lá, 100 vídeos seguindo tendências, as trends lá da rede social. Logo mais você vê um vídeo de alguém chorando. Pela mesma pessoa, falando, nossa, os haters, as coisas que vocês falam, eu não sei o quê. Uma série de coisas que naquela idade, principalmente, as pessoas não estão preparadas para lidar, né? Então, assim, eu acho que ter um acompanhamento e essa conscientização, acho que ela é muito importante. Mas ela, por mais que o senhor esteja fazendo hoje, ela não é de hoje, não, né? É uma decisão recente, eu imagino, ou não? Foi num período até onde ele começou... A carreira solo. A carreira solo ali. Na transição foi bem... Ele precisou se conhecer mais, sabe? Para tomar decisões difíceis. Entendi. Precisou desse acompanhamento. Eu também sou um psicólogo dele, assim, que a gente conversa. Ontem, 2 da manhã, a gente tá conversando sobre mercado, sobre a vida, sobre tudo. Entendi. Legal. A gente conversou um pouquinho, quando a gente alinhou essa conversa aqui, sobre a questão de profissionalizar o mercado da música, né? E aí, como você trouxe aqui algumas vezes, hoje é muito diferente de alguns anos atrás, né? Muito se mudou, né? Então, a gente fala muito de marketing, de desenvolvimento, de estratégia, de ter um lugar onde se quer chegar, né? De ter o artista muito bem desenvolvido para isso. Eu queria que você contasse um pouquinho nessa linha do tempo. Falando até dos escritórios que a gente já passou e de que eu já presenciei, hoje a profissionalização está muito maior, mas muito maior. Você tem setores ali dentro, por exemplo, tem escritório como a GH Music, que é do Dilcinho, né? Com Andros e tal. Os caras são referência assim, no segmento hoje. E de profissionalismo, sabe? Mas que eu ia perguntar, referência de quê, né? De ter os principais artistas ou de fazer bem o trabalho ali nos bastidores? De competência interna que reflete no sucesso externo. Sim. Lógico que os artistas também são mega competentes, mas a estrutura interna que eles têm, vários setores, tudo lá dentro do escritório também. Eu tô te perguntando isso porque é uma reflexão que eu faço cotidianamente também, que a gente vê, por exemplo, lideranças em posições estratégicas, que são pessoas que têm poder ou visibilidade ou têm a fama do lado, ou pessoas ou escritórios ou empresas, não importam, mas por dentro é tudo muito bagunçado e isso custa muito caro para as pessoas, né? Eu vejo lideranças hoje, inclusive, fazendo palestras por aí, falando de liderança, e dentro eu sei que, assim, a saúde mental das pessoas não tá em dia, entende? Um personagem blindado com uma postura... Exatamente, porque a internet, inclusive, ela tem muito disso, né? Você admira a pessoa pelo que você tá vendo ali. Você já tira como conclusão aquilo que você tá vendo ali em 10 segundos. Você não percebe o que tem por trás, né? E por trás, já viu, até fazendo uma analogia aqui, trazer o Big Brother, vamos trazer um tema de entretenimento, mas linkando o assunto. Quando você vê um conflito do Big Brother, por exemplo, um brigando com o outro ali, aquela coisa, aquela postura e ameaça e grita e ofende e tudo mais. Quando acaba a briga, cada um vai para um quarto e os dois choram, já viu? Verdade. Já reparou? Eu não consigo ver mais nada no mundo sem tirar o que está acontecendo. Sabe, eu falo que é subir o drone, né? Quando você, ao invés de você olhar de dentro a situação, pega o drone, sobe ele, o que está acontecendo aqui de cima, sabe? Tudo isso, eu olho para tudo vendo dessa forma. Aí quando eu vejo um Big Brother, que aparentemente muita gente fala que é, sei lá, um programa fútil e tudo mais, eu consigo tirar muito, muito aprendizado dentro de um Big Brother. Sobre pessoas, então? Sobre pessoas, o tempo todo. Ali você tem pessoas diferentes, não sei quantas pessoas, 20 pessoas diferentes, com sonhos diferentes, de lugares diferentes, culturas diferentes, né? Ou seja, e principalmente crenças, assim, completamente conflitantes uma da outra, junta todo mundo. E disputando. Exatamente, e por um prêmio ainda. Por um prêmio. Junta todo mundo e vamos ver o que vai dar. Como você falou isso aí, me lembrei na hora. Você tem uma pessoa brigando uma com a outra e aquela postura, eu sou isso, você é aquilo, saiu, cada um vai pro quarto, chora, você viu o que ele fez. Aí vem a fragilidade. Como todo um ser humano, né? Eu tô falando que eu não sou todo mundo. E ali, por exemplo, é exatamente isso, assim, né? São pessoas que a gente conhece de uma determinada maneira e ali a gente abre o ser humano e expõe completamente, né? Um é aquele que quer ser visto e o outro é o real, que tá dentro do quarto. Exatamente, que era um pouco da que a gente tava falando, né? Da questão da competência lá, você tava seguindo um raciocínio da competência da produtora, de ser competente profissionalmente. Então, eu acho que a profissionalização que já vem acontecendo, não tô falando só de GH, tem vários escritórios que já vieram
fazendo essa profissionalização. Inclusive, eu estou buscando isso, assim, tem profissionais lá que a gente já está fazendo. Somos recentes também no nosso escritório, mas já estamos em busca disso tudo. Eu acho que já é completamente diferente de uma década atrás, sabe? Porque, inclusive, o acompanhamento do fonoaudiólogo com cantor, sabe? Você tem vários profissionais hoje que você acompanha e, lógico, tudo isso soma quando a pessoa vai se apresentar no palco, vai fazer a entrega para o público final. Cada profissional desse, internamente, durante a semana, faz o final de semana ficar mais eficiente, né? Sim. A parte dos bastidores, eu vejo ela muito importante. Inclusive, você tá aqui, eu te contei, não sei se você vai lembrar. Por toda a amarração, por toda a minha observação, que é uma coisa que eu gosto muito também, de observar tudo e qualquer coisa e tirar as lições. Tudo e tirar um aprendizado. Exatamente. Eu fiz um vídeo sobre uma apresentação do Thier, você lembra? Que eu te contei? Sim. Eu fui ver ele aqui no Rio de Janeiro, ele não tava bem, ele tava passando mal. E aí ele avisou, na hora que ele chegou, ele falou, gente, olha, não tô passando muito bem, mas eu preciso muito e por isso eu preciso muito da ajuda de vocês, da compreensão. Cantem comigo, vamos junto, mas saibam que eu não tô bem. Ele começou a cantar, cantou, sei lá, coisa de 40 minutos, 45 minutos, e precisou sair porque ele não tava passando muito bem. Ele falou, pessoal, olha, vou ali tentar me recuperar e volto logo mais. Enquanto isso fiquem com o Tesoura, que é o recorde do Thier. O Tesoura entrou, eu falei, poxa, viagem. E eu tinha ido por um show dele, Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, show do Thier. Sim. Falei, meu Deus, e agora como é que vai ser? E o cara, ele conduziu aquilo ali de um jeito que você não acredita. Assim, virou outro tipo de show, obviamente, né? Mas cantando super bem. O time todo extremamente sincronizado, uma sintonia incrível, a alegria da galera tentando puxar e caminhar. O repertório maravilhoso. E ele seguiu mais umas 2 horas de show. E aí, eu vendo aquilo ali, eu comecei a reparar uma série de coisas e associar com tudo que a gente vive aqui. Então, por exemplo, a preparação que provavelmente ele me contou que teve depois, do Tesoura para situações como essa. Então, se eventualmente eu não puder estar no palco, por qualquer que seja o motivo durante o show, quem vai me substituir? Então, seja o processo de sucessão. Qual que é meu plano B se eventualmente eu não tiver como ficar ali naquele momento, né? Segunda coisa, a sintonia do time. Mesmo o capitão saindo dali, a galera abraçou aquilo que precisavam entregar. Tinha uma entrega final para fazer, o público estava ali para assistir e eles precisavam entregar. Então todo mundo junto foi e entregou. O processo de preparação dele mesmo, né, do cara que assumiu, né, assumiu a cadeira do Thier, né, a responsabilidade disso. Tinha uma pessoa que fica acompanhando ele no palco, essa pessoa saiu e tinha uma pessoa que ficava assim, tô tentando fazer todo mundo enxergar, tá? Você me conta se você enxergou, todo mundo vai enxergar. Tinha o palco, tinha uma pessoa assim do lado, que acompanhava tudo que estava acontecendo. Água, toalha, etc. Essa pessoa saiu com o Thier e logo subiu escadinha uma outra. Então, ou seja, aquela pessoa saiu com o Thier e veio uma outra cuidar do time como um todo aqui. Né? Ou seja, no lugar daquela pessoa que estava fazendo aquela leitura. Entre outras coisas. Então, liderança, sucessão, preparação para a entrega final. Então, se você como liderança sai de jogo, seu time entrega. Se aquela pessoa que está acompanhando o Thier ali, no caso, ela sai, outra pessoa vem e entrega. Tem outras pessoas preparadas ali para poder entregar, para assumir o lugar dele se ele não puder. E eu comecei a perceber isso, eu falei assim, caramba, eu acho que tem muito espaço, muita coisa que a gente pode falar nesse sentido. E aí, falando de liderança especificamente, quando a gente conversou, você falou sobre entender de tudo para conseguir fazer gestão. Fala disso pra gente. Eu já participei de várias áreas, assim, na música, né? Eu toquei, fiz 8 anos a direção musical do Imagina Samba, eu toquei mesmo, eu rodava os shows todos, viajava. Fui até BH também, muitos shows lá em BH e tudo mais. Ou seja, já tive aquela experiência como músico no palco. Como compositor, a experiência de bastidores, de enviar a música para o produtor do disco, para o artista, como funciona aquela parte da editora, sabe? Eu sou exclusivo também de uma editora. Produtor musical, também faço produção musical, arranjo, gravo, entro no estúdio, entrego um disco pronto. Ou seja, todas essas etapas que eu já participei foram para mim, hoje eu considero que é fundamental para estar numa gestão de carreira. Para mim, funciona muito, muito bem isso. Não quer dizer que alguém que vai fazer a gestão tenha que ter sido músico, não estou falando isso, mas que eu digo para mim... Facilita o processo. Me ajuda muito, porque quando eu quero falar do show, eu consigo falar com o diretor musical na linguagem dele do que a gente está buscando. Quando eu quero falar de repertório, eu consigo falar, mesmo recebendo músicas de outros compositores, a linguagem que a gente quer, eu estou buscando isso, sabe? Quando vai falar no DVD, até no DVD, a gente consegue falar de um conceito geral, que a gente já gravou, já teve lá dentro, já viu atrás do palco como é que é.
Ou seja, tudo isso soma no processo para onde você quer chegar. Para agilizar, né? Inclusive, o processo, né? Exato, assim, você saber exatamente como direcionar seu time também, né? Sim, e eu até comentei com você, que sempre foi, para mim, eu tive consciência de que eu não sou um cara muito de realização, eu sou de... Execução. Desculpa, eu não sou de execução, eu sou de criação, né? Eu tocava violão bem, mas não era um gênio do violão, né? Mas, mesma coisa com as outras áreas, assim, eu sempre fui muito interessado, muito, muito pesquisador, questionador. E aí, somando tudo isso, hoje para mim faz muito sentido, na gestão, eu usar tudo que eu já passei, sabe? Nem que seja para delegar, né? Sim. Como você mesmo tinha falado isso, que a importância desses pequenas áreas que você já teve experiência, de usar todas elas juntas hoje. E eu falo que, assim, na minha trajetória também isso é muito importante, né? Então, na empresa que eu toco hoje, que na frente tá ali a Jéssica, mas por trás tem uma série de outras coisas. E tem marketing, vendas, operação, aí marketing entra marketing de redes sociais, Sim. Tem a parte toda do digital. Então, eu consigo hoje ter uma noção do que eu preciso fazer em cada uma das áreas, porque eu já executei grande parte delas. Tudo. Exatamente. E no processo de liderança normal dentro de uma empresa, a pessoa, às vezes, ela seguiu uma trajetória de especialista, uma coisa só ali, por exemplo, e, de repente, por ela fazer isso tão bem, ela senta naquela cadeira como liderança. Sim. As pessoas confundem habilidade técnica com habilidade de gestão. São coisas muito diferentes e que a gente confunda e continua repetindo, continua fazendo isso. E relações interpessoais, assim, eu acho que é a maior habilidade que um gestor tem que ter. E não só o relacionamento em si, mas delegar é muito difícil, respeitar o tempo do outro é muito difícil, fazer, por exemplo, gestão de habilidades diferentes é muito difícil, fazer gestão de emoções diferentes e perfis diferentes é muito difícil, porque a tendência é que a gente queira no nosso time pessoas como a gente, que pensem necessariamente como a gente, que faça como nós faríamos, que acate tudo que a gente está falando, mas as coisas não funcionam tão bem assim. Exatamente. Né? No final das contas, a gente precisa ter uma diversidade de pensamentos muito maior e tudo mais. E eu queria tocar nesse assunto de liderança, nessa questão da diversidade técnica, porque eu acho que é uma inspiração para quem está nos ouvindo. Né? Eu acho que no processo de sucessão e formação de liderança de alguém, a gente precisa entender se aquela pessoa ela passou por todas as áreas devidamente para poder conseguir delegar. Porque isso é o que facilita muito hoje a gestão da sua produtora, por exemplo. Né? Faz toda a diferença. Então, hoje eu gosto muito de ir nos shows também, dos artistas lá do escritório, da Lalaiá. E pelo fato de eu já ter tocado também, de ter participado, compor, ter sido diretor musical e curtido toda aquela parte de palco, eu consigo olhar de frente hoje e fazer minha listinha, minhas anotações e falar, vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo. Eu gosto de me preocupar com o contato final do público, desde a criação até aquele resultado final ali. Essa parte, esse processo todinho do meio, eu já participei antes. Hoje eu não preciso mais participar, mas eu consigo chegar lá e falar, vamos mudar isso, isso e aquilo. Ou seja, eu acho extremamente importante, pelo menos para mim. E foi natural, né? Não foi uma coisa que você trouxe para a consciência. Vou passar por tudo isso para me tornar um bom líder. Não. Então foi uma coisa que é natural, você passou por isso, e hoje na tua função de liderança de todo esse time do escritório te ajuda. Exatamente. Entendi. Então é isso, assim. A gente às vezes dá sorte, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Jéssica, conta um pouquinho mais da sua trajetória, o que você fez para chegar até aqui. Eu falo, gente, tem muita coisa aí que foi inconsciente, né? Nem tudo a gente faz pensando exatamente onde a gente quer chegar. Mas são aprendizados que a gente tem, que a gente passa pra frente, que a gente pode eventualmente inspirar alguém a se tornar uma pessoa muito mais capaz enquanto liderança, por exemplo, sabendo de tudo isso, né? Exatamente. Acho que é um ponto legal. Bom, pra gente caminhar aqui pro nosso final, eu queria falar um pouquinho sobre motivação. Eu vou dar um contexto para te fazer essa pergunta. Eu acredito muito, muito mesmo, em liderança por sonhos. Chamei de liderança por sonhos há muitos anos atrás. Eu tenho retomado isso agora, que as pessoas elas têm motivações diferentes, né? Tem gente que está ali naquele trabalho porque precisa sustentar uma família. Tem gente que está ali naquele trabalho para aprender um pouco mais, para se tornar alguma coisa que ele tem consciência ali na frente. Tem gente que está naquele trabalho porque ele trabalha do lado de alguém que o inspira muito. Tem gente que trabalha para poder comprar a casa própria, para ajudar a família, para ajudar os pais, para dar um futuro para o filho. Cada um enxerga o trabalho de uma maneira diferente. Isso não é diferente em nenhum dos lugares, como a gente disse aqui no começo, né? Então, cada um de nós tem a motivação para estar onde estamos, né? Isso é muito individual. Não é diferente também
dentro do segmento da música. As pessoas estão ali normalmente por paixão. Você acha que a paixão movimenta as pessoas que estão na música? Então. Pela dificuldade de entrar nela, igual você falou lá no começo? Sim, é delicado. Eu vou te falar por mim, sim, né? Que eu acho que fica mais fácil do público entender, da galera entender. O período onde eu mais me preocupei com a parte financeira foi o pior pra mim. Foi o que eu menos fiquei motivado. Foi onde você fica em casa, às vezes, ocioso, e você olha para aquilo ali. Eu, pelo menos, o dinheiro não conseguiu me mover bem. E eu já tive essa fase de ficar preocupado só com dinheiro. Vou compor, vou dizer que é música, a música toca no rádio, vou receber meu direito autoral, papapá. E show também, tudo mais. Esse período, pra mim, foi o que eu menos fiquei motivado. E eu te digo que hoje, a parte que mais me deixa, assim, o momento da minha vida onde eu mais estou apaixonado pelo que faço, é hoje. Que não é a parte financeira que me move. Engraçado, né? Hoje, o que me move, vou abrir aqui para todo mundo que está em casa, o que me move hoje, na parte de gestão de carreira, os 3 artistas que a gente tem lá, eu considero eles diamantes. Certo? Só que o diamante, se ele não for lapidado, ele não tem valor. Ele é uma pedra bruta, né? E a minha missão hoje, o que eu acredito, o que me move de acordar todo dia e ir para o escritório, é conseguir lapidar esses diamantes e provar que eles têm valor. Porque eles já teve ocasiões que eles não tiveram valor. E eu não queria... Eu entendo que o erro não estava neles. O erro estava nas ferramentas que foram usadas neles. Entendeu? É isso. Perfeito. Isso... Nossa, daria mais um podcast só pra falar disso aqui. Lá no começo você me perguntou, né? Depois eu quero que o público entenda a tua percepção sobre RH, tá? Mas isso que você tá trazendo nada mais é do que desenvolvimento de pessoas, né? O RH, ele promove, sim, ele dá ao líder. Vamos pensar que eu sou RH, e você é a liderança, você tem um time, que são esses artistas, por exemplo. Sim. Então eu, como RH, eu te proporciono ferramentas para que você tenha condição de avaliar quem são esses diamantes e até onde eles podem ir. Sim. Qual que é o potencial deles. A gente tem partido do pressuposto que todo mundo é um talento, mas todo mundo é um talento em determinado lugar, em determinado cenário, com determinados estímulos. Então, se eu for um talento dentro de uma equipe que não consegue explorar o meu melhor, porque ele nem sabe qual é o meu melhor, nem entendeu qual é o meu melhor, como que eu vou entregar o que aquela empresa, sim, o que aquele time espera? Né? Então, isso nada mais é do que desenvolvimento de pessoas na mão de um líder que tem consciência da sua missão. E né? nem sempre a própria pessoa sabe qual a melhor qualidade dela, a competência dela. Na maioria das vezes. Não sabe, né? Não sabe. Então, quem vê de fora com esse olhar crítico, analítico, realmente consegue direcionar e levar de um ponto ao outro. Né? E eu costumo dizer, assim, sobre isso, que até mesmo voltando naquele exemplo lá da faculdade, quando, sim, eu perguntei a questão da carreira e tudo mais, que 80% das pessoas têm problema de autopercepção, né, de autoconhecimento. Elas não sabem o que as motiva, o que as deixa feliz, com o que elas gostariam de trabalhar, em qual tipo de ambiente, o que as move, no que eu sou boa. Sabe, assim, muita gente vem me perguntando, Jéssica, eu não consigo descobrir no que eu sou boa. Eu sou boa em quê? Ela passou por isso, né? Lá no começo da nossa trajetória juntas, ela veio com essa demanda. Eu não sei no que eu sou boa. Eu faço um pouquinho de cada coisa, mas no final não aprofundo em nada. Eu falei, é nisso que você é boa. Você é boa em fazer um tanto, sim, de coisa e dar vazão na vida de alguém. Entende? Eu acho que procurar também o que gosta, o que move ela, acho que já é um bom caminho pra seguir, assim, né? Porque às vezes vai ter coisa que você, às vezes é até bom. Eu era bom em matemática, mas não me move matemática. Eu era fera em química também. Matemática e química, a parte de exatas, assim. Olha que interessante. Eu sou bom naquilo, mas é o que eu quero? Não é. Entendeu? Não é algo que você fazia feliz e que te realizava, né? Isso porque você já tinha música ali também batendo na sua porta, né? O que também, pra tu ver, a gente tá falando de assuntos, parece que as pessoas confundem eles, mas eles não são a mesma coisa. Você pode ser bom, agora mesmo eu falei isso aqui, não. Pode ter uma habilidade para alguma coisa, mas se aquilo não te move, você não se vê fazendo aquilo, se você sai de casa, como eu já saí algumas vezes, sem a menor alegria para fazer aquilo, então não basta ser bom, né? E eu acho que essa alegria para sair de casa, ela vem de muitos lugares, né? Ela vem de você saber no que você é bom, você tá fazendo uma coisa que você gosta, ao lado de pessoas que te inspiram, sim, no ambiente que te dá segurança para ser quem é você, sim, e fazer as suas descobertas, porque eu acho que a gente hoje peca muito em promover esse ambiente, sabe? Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a tua história, sim, né? De carreira, gravadoras. Lá a gente fala que tem que ter lá o clima, até as pessoas que a gente seleciona, é o perfil Lalaiá. O perfil Lalaiá, pra tu ver como é que não basta a competência também da pessoa. O perfil tem que ser leve, sabe?
que a gente tem uma Não política pode ser de... uma pessoa que pesa o ambiente, a reunião, gente a é criação, conversa. é música, sabe? Perfeito. É emoção. Você não pode pesar um ambiente desse, sabe? E isso a gente faz parte da política. Por quê? Eu já vi coisas e falei, cara, isso aqui não precisava ser assim. Isso não precisava ser assim. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de falar, pô, então já que eu não gostava disso aqui, vou fazer diferente? Então vou fazer desse jeito aqui. Isso é RH, Alan. Ah, é? É isso, é Então, RH. gente, eu sou aqui o mais novo cara aqui do RH, brincadeira, eu não conheço nada de RH. Não, e olha só, hoje a gente está partindo por um caminho, e a minha comunicação está muito nesse sentido, de capacitar as lideranças para elas entenderem o que é RH, o que ele faz e como que ele pode ser uma extensão do que RH faz. Ah, incrível. Isso que você está falando, por exemplo, sobre o jeito Lalaiá, né, o perfil Sim, Lalaiá, perfil Lalaiá, gente. nada mais é do que a cultura, Sim, né? Então a vocês política têm... da empresa, Exata... Na verdade, não é política, é cultura. cultura. Né? Então, é o jeito com que as pessoas tomam decisões, a maneira como elas conversam umas com as outras, a maneira como a liderança faz gestão, a maneira como vocês entregam no dia a dia, Sim. né? E na hora da contratação, que também é É RH, RH. é RH, Só que hoje o RH sou eu. entendeu? Eu não tenho ainda um setor disso. Mas A gente tem... tá Mas é começando. tudo isso, entende? Imagina você como liderança sobrecarregado em ter que fazer tudo isso, encontrar ferramentas para o seu time como um todo. Talvez hoje no universo de 10 pessoas seja muito mais fácil. Mas imagina tudo isso que você contou aqui pra gente no universo de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Tá muito bem alinhado. Qual foi o termo que você falou que eu falei política? Não era qual era o termo? É cultura. Cultura, então. Tá muito bem alinhado. Tem que estar muito bem alinhado. E aí, falando disso pra gente poder encerrar, né? Eu perguntei pra Lan, né? A gente tá falando do que é o RH, né? E eu queria muito que você falasse da tua visão antes. Agora você tem uma visão um pouquinho diferente, né? Sim. Mas qual que é a tua visão de RH? Porque a gente trabalha aqui pra desmistificar um pouquinho também o que as pessoas entendem de RH. Sim, eu acho... E só esse exemplo que você já me deu agora já é uma aula, tá? Mas então, eu que não sou da área de empresa interna ali, né? Empresa eu só pisava, fazia algum contrato e saía dela. Eu não trabalhei dentro de empresa. Sempre fui do palco e bastidor, né? A RH, quando fala RH, vá lá no RH que ou você vai ser demitido, né? Ou, sei lá, tô rindo de nervoso, gente. Parte de contratação também, não sei o que, vai lá no RH e você vê aquela parte de admissão, um pouquinho da... Que é a parte de operações, né? Dos documentos. Uma parte um pouco burocrática até, né? Ou seja, a visão que eu tinha era essa, mas você já tá me trazendo aqui uma parte mais ampla. Exatamente. Né? Então, para quem tá aí do outro lado assistindo a gente não entende, né, tão bem de RH, a gente acabou criando um estigma muito ruim, né? O passa lá no RH é clássico, sim, né? Quando alguém fala de RH, o título de livro. É o título de livro. Acho até que eu vou escrever meu livro, vocês vão passa lá no RH. É um bom título, excelente. E vou falar totalmente o contrário do porquê tem que passar no RH. E aí, o RH ficou muito com essa questão de contratar, de demitir e tudo mais. A moça do RH, né? A moça do RH era aquela pessoa de cara fechada. Não vai te receber lá, fulana do RH. Exatamente. Tu treme antes de chegar. Exatamente, mas não é isso, né? O que o RH faz hoje, né? Qual que é a missão do RH hoje? É ajudar a liderança a levar o seu time para um outro patamar. Sim. Eu preciso ajudar você como liderança, por exemplo, do Lalaiá, a usar o melhor que as pessoas têm para vocês chegarem aonde vocês precisam. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente quer tornar o Suel um artista nacional. Sim. A gente tem o marketing que faz o papel dele dentro desse sentido. A gente tem, eventualmente, tá, gente? Não trabalha na Lalaiá. A gente tem a área de vendas que faz isso. A gente tem a produção que faz isso. A gente tem o jurídico que contribui para isso também. E a gente tem o RH, que é pensando... A gente tem as melhores pessoas aqui para poder levar a gente aonde a gente quer. As pessoas estão felizes e bem desenvolvidas aqui dentro desse contexto. As pessoas, elas performam e produzem no máximo que elas dão conta. As pessoas estão engajadas... Isso tudo é papel do RH. Tudo é RH. Entende? Porque a liderança, ela acha muitas vezes... Eu amo RH, então. Você ama RH. Olha eu amo RH, sério? É isso. Porque tudo pra mim gira em torno dessas perguntas aí até. Exatamente. Então, e outras, e mais, mas perguntas principalmente. Exatamente. Então, assim, como que a gente como RH ajuda a liderança? Porque grande parte das vezes a liderança, ela não entende que 80% do tempo dela tem que ser fazendo gestão de pessoas. Ela se afoga numa grande onda de burocracias e de incêndios que ela tem que apagar e ela não dá conta de cuidar de gente, olhar para as pessoas. Sim. Tem um processo que a gente chama dentro ali de gestão, que é o one-on-one, né? Que são as conversas que as lideranças precisam ter com frequência com o seu time. De preferência uma vez por semana. Para saber o quê, por exemplo? Como é que tá o processo? O que você já entregou? O que está travando? O que a gente está fazendo aqui está contribuindo para a sua carreira? Sim. Os seus desafios estão sendo suficientes, né? Estão equiparados ali com as habilidades que você tem?
você tá conhecendo pessoas novas, enfim, o que tem dificuldade? Em casa tá tudo bem? Tem uma coisa influenciando aqui? Então, assim, é uma conversa que a liderança tem com uma ferramenta que o RH pode proporcionar para que ele tenha essas conversas. Vocês possibilitam o líder usa essa ferramenta dessa forma aqui. Exatamente. Não necessariamente vocês fazem diretamente, né? Não devemos. Tá. Hoje, dentro de um cenário tradicional, o RH ele ainda tem muito essa necessidade de... Não sabe falar não, na verdade, não é que ele tem uma necessidade. Sim. Ele não sabe falar não e ele acaba ocupando espaços que é do líder e não é dele. Sim. Né? Então, assim, ele precisa preparar a liderança para que ela dê conta de ter, por exemplo, com mais tranquilidade, uma conversa para demitir alguém. Recentemente eu postei um vídeo no TikTok que foi o último que viralizou, assim, muitas mil pessoas comentando e tudo mais, falando que a liderança não dá conta de demitir alguém, ela vai lá e começa a ignorar aquela pessoa. Não passa demanda para aquela pessoa. Não inclui, boicota, ela, né? Boicota até a pessoa se sentir desconfortável e ela ter que ou demitir a pessoa porque ela fez alguma coisa por consequência disso, ou ela pede para sair porque ela não tá sustentando mais aquele ambiente tóxico, né? Digamos assim. Então, o RH ele prepara quem tá à frente ali dos times de marketing ou fazendo a gestão da carreira do artista nesse caso, do jurídico, de vendas, etc., para que ele dê conta de ter todas as ferramentas e ele passe por todas essas questões. Sim. Você ainda ama o RH? Amo o RH, só que eu acho que eu sou um RH abusado. É abusado? Porque eu faço o papel da ferramenta e falo direto ela. Então tá perfeito. Porque você é o líder que a gente espera dentro das empresas. Não, porque eu faço isso. Eu faço de buscar, sempre faço um questionamento. Começo por alguns questionamentos, penso numa teoria para esse questionamento, aí penso numa ferramenta aplicável para esse mesmo questionamento e no final ainda vou lá para cada artista e converso com eles. Vamos fazer assim, assim, assado, a gente troca um papo. Ou seja, eu fui um RH aqui no início e na segunda etapa fui o líder. Muito bom. Mas juntou os dois. Você poderia não ser sobrecarregado se tivesse um RH. Exatamente, mas tá certo. Você já acabou de me mostrar a necessidade que eu tenho. Mas a gente tá em fase de crescimento, acabamos de... E aí, pra gente encerrar mesmo, eu quero juntar essa pergunta com a última, que é sobre a oportunidade para profissionais de RH, enfim, pessoas especialistas em pessoas, dentro do ramo do entretenimento. Quando você olha para o que você faz hoje, sendo o RH e sendo essa liderança que complementa, você acha que o ramo, que o segmento da música, ele tá bem parecido com o que você faz hoje, ou ele ainda tá bem atrasado, ele ainda não se preocupa da maneira como você se preocupa hoje com as pessoas? Isso da forma profissional que você falou, que você passou? Sim. Bom, pra mim é novo, né? A área que eu tô é exatamente nova. Na parte de escritório, administrativo, é novo. Eu sou aprendiz de tudo isso aí que você tá me falando. Mas eu acredito que tem, assim, uma parte da música... Eu falo que é o início de tudo isso, porque eu vi 10 anos atrás, 15 anos atrás como era, e não era muito assim. Não era, te confesso que não era. Mas os grandes escritórios que já estão hoje já estão muito mais estruturados, sabe? Entendi. Eu já dei até exemplo aqui da GH Music, que com certeza tem todos esses setores lá. Eu conheço pessoalmente o próprio Gilcinho, o próprio Andres, e sei do profissionalismo que eles fizeram. Inclusive, gera resultados incríveis, né? E trazer, eu acho que talvez aí você me corrija se eu estiver errado, porque eu tô supondo aqui. Mas não ter dentro de casa, dentro do escritório, ali nos bastidores, só gente do segmento da música, né? Ter talvez pessoas de outras áreas, exatamente, de outras empresas, com outra expertise, com outra experiência para agregar com uma visão diferente, sim, né? O somatório de tudo aquilo ali que vai, lógico, alinhado àquela cultura, né? Como você falou. Que vai mas essa diversidade das ideias é maravilhoso, assim. Dentro de cada perfil de cada artista e tudo mais. Por isso que esse papel de construção do brand também, né? Da marca. O marketing também. Você ter essas pessoas ali somando nessas ideias, porque nem todo mundo vai conseguir ser especialista naquilo. Você trazer um especialista, um cara que sabe exatamente de ponta a ponta o que ele tá falando, eu acho fundamental também. Muito bom. Conta pra gente algumas composições suas, de curiosidade pra quem tá nos assistindo. Vamos lá. Conta não, canta. Algumas, um trechinho de algumas. Tem... A Débora vibrando ali, porque ela vai ouvir. Tem aqui, fulminante, né? Aí você veio, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção. Essa eu conheço. Claro. Então, tem Fala também, né? Dele. Um apaixonado, sei o teu carinho, né? Mumuzinho. Tem Sorriso Maroto, Dependente. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Conhece essa? Conheço.
Então, Conheço. tem... Tem do Belo, né? A do Belo só tem aquela que você falou? Teve uma outra, mas não foi pro rádio, não. Tem... O próprio Imagina Samba tem dezenas de músicas lá no Imagina Samba. Tá aí uma do Imagina. Me Assume, Me Esquece? Essa é boa. Que pra mim, desse jeito louco não funciona. Muito bom, muito bom. E muito daí bom. por diante, tem o Retrô, Vá Com Deus, muita música, Perfeição. Muito bom. Amo Perfeição. Você conhece Perfeição? Você gosta? Amo Perfeição. Vai cantar um pedacinho, vai, por favor. Não precisa tanta vaidade, esquece a maquiagem, já tô no elevador. Antes de você se perfumar, sinto seu cheiro no corredor. E eu não conheço essa música, eu conheci ela na live dos Fiel que eu comentei contigo. É? Você acredita? Que bacana. Muito bom, muito bom. E pra quem quiser continuar acompanhando o seu trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais de você, te encontra em quais redes sociais? Vamos lá, Instagram, @Alan com 2 L's. A gente tá deixando aqui embaixo também, pra vocês seguirem. Isso, Instagram, @Alan com 2 L's. Eu não tenho usado o TikTok, mas eu quero começar a entrar nessa onda também. É bom. Mas tem. Não. Eu abri agora. Não tem LinkedIn. Eu abri agora o LinkedIn. Eu não sei nem como é que tá meu nome lá, mas é Alan Lima. Alan com 2 L's e Lima. Sim. Eu tenho que ver, mas eu abri agora o LinkedIn, sim. Eu tô aprendendo como é que funciona lá. Sim. Pra E tu ver. é uma rede social diferente pra esse mercado, né? Sim. Mas eu acho que é legal, tá? Sim. E eu Também. convido também vocês conhecerem os 3 artistas da Lalaia, que é o Suel, @Suel, o Mateuzinho, com H e S, né? Mateuzinho, e o Onex, cantor Onex. Muito bom. O cantor Alex eu não conheço. Ele é de pagode também? Ele tá migrando o gênero dele, ele é um pouco R&B, assim, é meio black music, sabe? Entendi. Fera demais, ele vai fazer um som desse com um pouco também de balanço, assim, uma onda misturada lá de rap com samba. Vou seguir também, muito bom. Eu tava esquecendo do presentinho, né, da Suaio pra você. Muito obrigada pela sua participação. Enquanto você abre, eu vou dar o meu recadinho final, já volto pra te agradecer também. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio, né? A gente tá aqui tentando trazer um pouco de consciência sobre o que é gestão de pessoas, o que são os desafios de gestão de pessoas em qualquer cenário, né? Seja no mercado da música, do entretenimento de modo geral, seja no esporte, como vocês viram aí, que não assistiu, eu recomendo, inclusive, assistir a entrevista que nós fizemos ali com o Vinícius Lordeiro, do Cruzeiro, aí, ó, cartão black. Com o Vinícius Lordeiro do Cruzeiro também, a gente falou um pouquinho sobre gestão de reputação, de risco, de crise. Tá muito legal também. E quanto mais a gente puder trazer essa consciência de que pessoas importam, independente do contexto, mais realizada eu estarei por você entender um pouquinho sobre isso, minimamente, né, para que vocês saibam que existem especialistas em pessoas e que eles podem te ajudar, que pessoas importam em qualquer contexto, né? E a gente pode falar, por exemplo, como eu dei aqui alguns exemplos, de carreira, de gestão, de performance, de remuneração, de diversidade, de atração, de contratação, de demissão humanizada, porque não é só falar sobre demissão, né? Muita gente às vezes acha que demissão tá fora do contexto de cultura, mas como você demite as pessoas diz muito sobre você. Muito. Né? Por algum momento aquela pessoa serviu, não foi? Com certeza. Então. E o que aconteceu, né, nesse meio do caminho para você não tratá-la de forma humana tanto quanto quando ela te serviu, né? Então, falar disso também, conscientizar as pessoas sobre a importância de se falar sobre isso é o nosso papel. E é um grande prazer, né, ter você aqui. Aprendi muito, foi um prazer conhecer você, contribuir também aqui com o nosso podcast, levar essa mensagem também para o mercado. De verdade, muito obrigada. Eu que agradeço, quero te dar os parabéns pelo trabalho belíssimo que você está fazendo. Tanto pelo RH também, né? Para espalhar essa ideia. Que muita gente que não conhece também, por exemplo. Eu agora tive uma aula aqui de RH e é importante. Esse papo é maravilhoso, assim. Principalmente diversificando também. Você está trazendo o RH para várias áreas. Exatamente. Sem ser aquela tradicional, né? Ou seja, tá falando de música e conseguindo unir um assunto ao outro. E hoje eu consegui unir música e RH, que são coisas que maravilhoso. E agora eu também, né? Ele ama RH, né? Então, e ama música. Obrigado aqui, parabéns pelo seu podcast também, você tá incrível. Obrigada, gente. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.